Olá, pessoal. Meu nome é Samuel Façanha Câmara, eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará, milito na área de administração, na gestão da inovação, sou pesquisador nessa área, sou professor da graduação, do mestrado e doutorado de administração. Aqui comigo está o Breno Buarque. O Breno é nosso aluno de doutorado, é me orientando na área de gestão da inovação, vem trabalhando comigo já há alguns anos, desde a iniciação científica, e a gente resolveu gravar esse vídeo para vocês, para conversar sobre uma linguagem, uma escala que é muito importante para a área de inovação no mundo inteiro, chamada TRL, né? E a gente vai assim, fazer esse vídeo num formato de bate-papo, né, para que você seja um pouco mais descontraído e a gente possa aprender de uma forma mais descontraída, mais leve, né? Breno, se apresente aí, por favor. Boa tarde, bom dia aí, pessoal, dependendo do dia, do horário que vocês estejam assistindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Breno, sou orientando do professor Samuel, como ele colocou, no doutorado em administração, né? Mais especificamente na linha de gestão da inovação. Vim trabalhando aí há alguns anos nessa área, né? E minha pesquisa é voltada aí para justamente a avaliação de políticas públicas, estudo de empresas intensivas em conhecimento, startups, spin-offs, empresas de base tecnológica, e como se dá a evolução tecnológica dessas empresas, né? E é o que a gente vai tratar aqui com vocês sobre justamente a maturidade tecnológica e especificamente sobre a escala Technology Readiness Level. Beleza, Breno, vamos passar daí. Vamos passar aqui para o próximo slide, né? Essa é a pergunta básica, né, que norteia a nossa apresentação aqui, nosso bate-papo. Vocês sabem o que é maturidade tecnológica. E aí, Breno? Bom, maturidade tecnológica, pessoal. O que a gente pensa quando a gente visualiza essa palavra, né, maturidade tecnológica? A maturidade tecnológica estaria mais relacionada com a questão do desenvolvimento tecnológico de uma tecnologia, seja um desenvolvimento de um software, seja um produto a nível industrial, que é aplicado em um processo produtivo, né? Então, o quanto que essa tecnologia está sendo desenvolvida nesse ambiente, seja um ambiente de indústria, seja um ambiente mais de desenvolvimento de software, o quanto que está madura essa tecnologia, né? O quanto que ela está pronta para chegar ao mercado, né? Desde ali a sua ideia, a sua concepção, né? Até a chegada desse produto no mercado. Isso possui várias fases de desenvolvimento, né? E acho que maturidade tecnológica é mais ou menos isso aí, né, Samuel? É isso mesmo, Breno. Assim, a gente entende, né, que tecnologia, que é conhecimento aplicado à produção, né, tecnologia é conhecimento, né, a essência é essa. O conhecimento evolui, nada nasce já pronto, né? Esse conceito são conceitos muito associados à área da inovação, que pega emprestado da biologia, né? A gente fala muito de ecossistema de inovação, por exemplo. Então, esse conceito de evolução é um conceito muito presente na área da inovação. E aí, quando a gente fala de maturidade, é exatamente essa perspectiva de que as tecnologias nascem, né, com a concepção inicial, com a ideia, e elas vão, ao longo de um trabalho, né, de um esforço deliberado, evoluindo em direção a elas ficarem prontas para tentar gerar uma inovação que é chegar no mercado gerando valor, né? Então, entender essa maturidade, entender o processo, né, que essas tecnologias, tanto tecnologias de processos, de produtos, de modelos de negócio, como é que elas evoluem ao longo do tempo, e saber identificar, né, em que momento, né, em que nível essas tecnologias estão, até que elas estejam prontas para passar pelo teste final do mercado, é muito importante para as empresas, é muito importante para os empresários, porque a gente precisa tomar decisões estratégicas, né, relevantes associadas a cada nível que você tem de maturidade. Você tem que saber quanto longe, quanto está perto, né, desse mercado. Se o investidor, por exemplo, tem interesse em comprar uma startup, por exemplo, ele quer saber em que nível dessa evolução você está, né? Você como, por exemplo, dono da startup, que está desenvolvendo uma tecnologia. Então, quando você cria um mecanismo, uma linguagem que todo mundo entende, né, em que nível essa tecnologia está, tudo fica mais fácil em termos de decisão, né? Porque há uma homogeneidade da informação. E aí o cara que está, por exemplo, querendo entrar numa empresa, querendo vender uma tecnologia, querendo saber o quão distante, qual o esforço necessário para chegar ao mercado, né? Entender todo o processo de evolução e saber se localizar nisso e ter uma linguagem comum é muito relevante. É isso aí. Perfeito. E aí, só complementando, é importante você saber isso, né? Você como um gestor, como um empreendedor iniciante, né? Para você saber exatamente onde você vai
onde você vai buscar recursos, né, seja ali em políticas públicas, seja com o setor privado, e saber como você vai usar esses recursos, né? Você precisa saber exatamente se você vai alocar ali em pessoas, em tecnologia, conexão com o mercado. É importante você saber onde você se encontra no nível de maturidade tecnológica para você saber como você precisa evoluir, né? Se você não sabe onde está, como é que você vai saber onde vai chegar, né? Então é importante você ter noção exatamente onde você se encontra atualmente, né? Qual foi a sua caminhada para chegar até ali e como que você vai chegar onde você pretende chegar, né? Que é de fato no mercado, na comercialização dessa tecnologia. Beleza. E aqui uma definição de Rodrigues, na verdade foi um aluno aí do professor Samuel, Márcia Rodrigues, ela utiliza na tese, na dissertação dela, essa definição de maturidade tecnológica, né? Ela coloca que o tempo e os riscos envolvidos no desenvolvimento de uma tecnologia pode variar de forma diferente a depender do ambiente local onde está sendo empreendido, né? Então é importante utilizar ferramentas para a mensuração do desenvolvimento dessa tecnologia, né? Então, o que ela quis dizer aqui é que, de fato, cada tecnologia, cada produto, né, ela vai variar bastante aí nesse nível de maturidade tecnológica, dependendo ali dos recursos envolvidos, do contexto, do ambiente, seja ali envolvido na universidade, né, um projeto de universidade, uma pesquisa acadêmica, ou até uma spin-off de uma empresa, né? Isso vai variar bastante aí, dependendo do contexto, e aí por isso é importante a gente ter essas escalas de mensuração dessas tecnologias. Uma coisa que fica clara aí no conceito que a Márcia usou, Márcia Rodrigues, é a questão do risco. É muito importante a gente ter isso em mente quando a gente fala de escala de maturidade tecnológica, como no caso das TRLs, né? O risco está muito associado ao nível de maturidade, né? Então, por exemplo, quando você tem tecnologias que estão ainda muito no começo, nas primeiras TRLs, no começo da escala, né, que está mais distante do mercado, o risco envolvido, né, com essa tecnologia é muito maior, porque ela não passou por processos de desenvolvimento, de testes, então aquilo é muito arriscado, né? Então, assim, por exemplo, você tem investidores que apostam nessa tecnologia, é mais difícil, né? Você tem que procurar investidores muito específicos que podem entrar, normalmente tecnologias muito no começo, o risco é tão grande que só quem acredita naquela tecnologia é capaz de investir porque está apostando de fato naquilo que ele colocou como objetivo, né? E ao contrário, quando você vai ficando mais perto você vai ficando mais perto de uma maturidade em relação ao mercado, essas tecnologias vão diminuindo de risco. É claro que toda tecnologia em termos de inovação tem um risco, é um processo normal da inovação, mas elas diminuem de risco quanto mais você se aproxima do mercado, porque elas vão sendo desenvolvidas, melhoradas, testadas, e aí quando elas estão prontas para ir para o mercado, o nível de risco daquela tecnologia, em termos dela não ser um sucesso de inovação, né, é muito menor do que quando ela começou o seu processo, né, de evolução em relação à maturidade. Então é muito importante esse conceito de relacionar risco com maturidade. Perfeito. E aí a gente vai entrar justamente na escala que a gente vai focar hoje, né, nessa escala de mensuração dessa maturidade, dessa evolução tecnológica, que é a Technology Readiness Level, que é a TRL, né, conhecida pela TRL, né? Essa é uma escala que ela foi desenvolvida, elaborada pela NASA, né, que todo mundo conhece, a Agência Espacial Americana, que já enviou aí vários seres humanos aí para a Lua e para estamos querendo chegar em Marte, aí, se estabelecer em Marte, né? E foi uma escala que originalmente foi aplicada justamente na mensuração das tecnologias da NASA, né? Mensurando aí qual o nível de evolução dessas tecnologias, né? O quanto que elas estavam prontas para serem colocadas em operação, né? Se elas ainda estavam ali no nível mais de ideia, de concepção, se já está um nível mais maduro, até chegar, de fato, no nível... essa escala vai de 1 a 9, né? Então, até chegar, de fato, no nível em que a tecnologia pudesse ser aplicada no ambiente real, né? Imaginar aí, por exemplo, o desenvolvimento de um foguete, né? Desde a concepção, né, desse foguete até colocá-lo aí, de fato, para voar aí até fora do eixo aí da Terra, né? Uma coisa interessante aí, né, Breno, é que, veja, que a NASA criou isso, principalmente quando você cria um mega projeto de uma espaçonave, né, de um ônibus espacial, por exemplo, você tem envolvido nesse projeto várias tecnologias sendo desenvolvidas. Além da tecnologia, da macrotecnologia, que é o próprio
ônibus espacial, você tem toda a parte de aviônica, você tem a parte de combustível, você tem a parte, né, do alimento, dos alimentos dos astronautas, da roupa, de uma série de tecnologias que conjuntamente formam essa tecnologia maior. E você tem muitas equipes trabalhando conjuntamente num projeto, um projeto extremamente complexo. E veja, se você não tivesse uma linguagem única entre essas equipes para saber, porque todas têm que chegar junto, né, no mesmo tempo, no objetivo para que aquele cronograma e aqueles recursos sejam tratados de maneira eficiente, né? Senão não tem fim o orçamento de uma coisa. Já é complexo, né? O controle de orçamento, de pessoas, de tempo, de um projeto dessa natureza. Imagine se você não tem uma linguagem comum, né, para que esses diferentes grupos, equipes e tecnologias possam conversar entre eles, para saber se alguém está mais atrasado, qual é o esforço que você tem que fazer, né? Então, rapidamente, com esse processo, você, numa mesa de reunião com chefes de equipes, você identifica quanto e quais equipes estão mais ou menos avançadas em relação ao projeto final, né? Isso foi um grande achado da NASA nessa direção. É claro que quando essa escala foi criada na NASA, ela ficou muito específica para a área aeroespacial, né? Mas ela foi, ao longo do tempo, sendo muito adaptada, né? Ela continua a mesma coisa, são 9 desde o começo, né? Tem uma parte de... o conceito é sempre testes, né? Então, ela começa com a parte conceitual e ela vai sendo testada ao longo do tempo, essa tecnologia vai evoluindo através dos testes, os testes vão ficando cada vez mais rigorosos, até que ela fique pronta, né, para ser colocada no seu uso final. Quando a gente fala de tecnologias para startups, por exemplo, nós falamos do mercado, mas no caso da NASA era para ir, né, para mandar os ônibus espaciais, os foguetes para o espaço. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que a escala, a TRL é muito importante porque ela foi difundida para o mundo inteiro hoje. Então, você tem, por exemplo, uma grande operação de financiamento de startups e pesquisa tecnológica na Europa, que é o Horizon 2020, né? Que é o H2020, vamos chamar, abrasileirando a sigla, a portuguesando a sigla, que usa, né, a TRL assim, muito fortemente. Então, se você, toda vez que você vai botar um projeto lá, você tem que dizer qual é a TRL de entrada, qual é a TRL de saída, né? Onde está a sua TRL, quando você vai para conversar com um investidor na Europa, nos Estados Unidos, o cara pergunta, seu projeto está em qual TRL? Então, essa escala virou uma grande linguagem hoje global, né, de nível de maturidade de evolução dessas tecnologias e, portanto, ela é muito importante que os nossos empresários, né, desenvolvedores, cientistas, pesquisadores, absorvam essa linguagem e possam, para que eles possam se comunicar mais facilmente globalmente entre eles. Aqui no Brasil também tem um uso bastante importante, né? A Embraer usa TRLs, por exemplo, né? A Embrapi usa TRLs, a Embrapa usa TRLs, né? A FUNCAP aqui, que é a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, também está usando TRLs, nós estamos fazendo um trabalho lá com a FUNCAP exatamente na introdução das TRLs, no uso da avaliação das políticas de financiamento a partir das TRLs. Então, assim, é uma linguagem universal, o Brasil usa menos do que o restante do mundo e a gente precisa cada vez mais entender e divulgar para que a gente possa ser mais globalmente comunicável, vamos dizer assim. Perfeito. E aí a gente coloquei aqui na nossa tela, né, a TRL aplicada no seu ciclo de vida, aí, né, até desde o nível 1 da TRL até o nível 9, né, passando aí pelas etapas de pesquisa, de desenvolvimento, né, industrialização, no caso aí de produtos e tecnologias que estão envolvidas com a indústria, né, e até chegar, de fato, no nível 9, quando já é ali próximo à comercialização, né? Chegando na comercialização desse produto, dessa tecnologia, né? E a gente pode ver aqui como que a TRL, ela e o desenvolvimento tecnológico, né? Ela está colocada dentro da TRL, né? A gente pode ver que os primeiros níveis ali, o nível 1, o nível 2, né? Eles são mais naquela parte conceitual, né? Da tecnologia, quando você está ali, imagine quando você vai no Startup Weekend, né? Eu sempre visualiza o Startup Weekend nas esteiras ali, na TRL 1 e 2, que é quando você vai para um evento. Aliás, no caso do Startup Week, né, você vai ali para o evento para modular a solução, pensar nela, formulá-la e aí sim validá-la com o cliente, né? Todo esse processo de formulação da ideia, ter a ideia validada e depois ali passar para validação com o cliente, está ali entre a TRL 1, 2 e 3.
que são esses níveis iniciais de princípios básicos, de conceitos sobre a tecnologia, né? E aí a gente segue desde a TRL4 até a 6, com a parte mais de desenvolvimento, né? A parte ali forte de P&D, né? Desenvolvimento da tecnologia, seja o software, e os próximos níveis ali de 7 a 9, eles vão estar mais ligados à parte de produção em si, quando você já tem um sistema lá validado, consolidado, até quando você vai implementar de fato seja um sistema industrial, seja um software, quando ele está, posso dizer, formatado já na sua versão final, já pronto para implementar de fato, seja no aplicativo ou na própria web, para aí sim ser consumido, né, pelo usuário, pelo usuário final, né? Uma coisa interessante aí, Breno, é que a gente precisa entender que a evolução da tecnologia sob o prisma da TRL, né, como eu já falei, é uma questão de validação e testes, né? E aí a ideia da TRL é que começa tudo, o teste começa na cabeça do próprio pesquisador, do próprio inventor, né, do cara do cara ou a equipe, né, que está desenvolvendo aquela concepção. Então, o primeiro teste é na sua própria cabeça, né, onde você está ali manipulando aqueles conceitos, etc. Parte dali. E aí você começa a tirar isso da sua cabeça, né, como vocês, a maioria das pessoas que trabalham com startups faz da mesma forma, nessas esteiras de aceleração, etc. É uma lógica muito parecida. E aí, aquilo quando sai da concepção, começa a ser testado de uma maneira muito controlada. Por quê? Porque você ainda não tem capacidade para testar isso direto no mercado com os usuários finais já. Por quê? Porque aquilo é uma coisa que está ainda no começo da evolução. Então, esses testes eles vão se ampliando. Primeiro começam em coisas menores, ali dentro de um ambiente bastante controlado, sem presenças, inclusive, de usuários. Depois os usuários começam a entrar ali, mas mesmo em ambientes mais controlados, até você começar a testar isso em relação às esteiras de produção, né, aquilo fica mais perto do usuário final, com menos controle, né, você já começa a testar, você pode testar até em gôndolas, por exemplo. Então, esses testes eles vão evoluindo, né, no sentido de que você vai saindo de uma caixinha de controle, né, desses testes, porque o teste com controle ainda tem muito viés, né, porque você que está controlando o teste, você que diz como é que tem que ser, etc., né, e você vai abrindo esse teste, essa validação, fazendo MVPs, fazendo pilotos, né, fazendo pilotos de industrialização, se for o caso da indústria, ou pilotos de testes na área do software. Então, tem muita gente que diz, não, a TRL só serve para a indústria. Não é verdade. A TRL serve para qualquer tipo de tecnologia. É só você ter um pouco de bom senso e olhar para a descrição e adaptar para o tipo de setor que você está. Ela é altamente adaptável, é só você olhar com calma que você faz essa adaptação, né, para o desenvolvimento daquele produto, daquele processo num determinado setor. E então, depois que você entende o processo, a lógica dela, você pode facilmente, até sem muito rigor, né, identificar ali o nível que a sua tecnologia está. Por quê? Porque o investidor ele não quer uma precisão, por exemplo. O cara quer saber assim, que nível sua TRL está? Você diz, não, minha TRL está no nível 7. Mas se depois ele perceber que está no 6, tudo bem, porque você fez ali uma coisa que não é muito errada, né? Agora, por exemplo, você não entende nada de TRL, o cara pergunta assim, em qual TRL está a sua tecnologia? Diz, a minha tecnologia está na TRL 9, quando o cara vai olhar está na 2 ou na 3. Aí a coisa começou a complicar, porque você não tem um discernimento em se colocar nesses extremos ou no meio da tecnologia, tentando se posicionar ali mais ou menos onde ela esteja, entende? Então, esse processo de posicionamento, ele é um processo que virou até uma linguagem muito mais do que uma escala precisa. É claro que você precisa, em dados momentos, ser mais, né, ter mais acuidade na classificação da evolução da tecnologia, principalmente em relação a processos formais, mas, por exemplo, numa conversa entre desenvolvedores, né, o cara não vai fazer ali um checklist, né? Ele entendeu a TRL, mas a minha TRL é 7. Aí o outro, não, cara, eu tô mais adiantado, a minha já está quase na 9. Aí o outro, não, mas aí eu tô lá no comecinho ainda na TRL 3. Essa lógica, né, de comunicação é que a TRL tem de mais forte. É isso que a gente precisa entender e implementar em todo o ecossistema de inovação no Brasil e no Ceará. E é importante, inclusive, aí pegando esse gancho, para a comunicação entre diferentes instituições, né? Que tem linguagens diferentes, né? Como a academia, setor industrial, né? Pessoal aí do ambiente startup, né? São
São mundos bem diferentes, né? E aí, o grande desafio, eu acho, de cooperar, fazer projetos, né, entre diferentes instituições, entre diferentes ali mundos, né, é de fato ter uma linguagem coesa, única, né, que a gente possa, de fato, dialogar ali com, desde pesquisadores, empresários, investidores, enfim, ter uma linguagem única para a gente saber com que ele está lidando. Porque, imagine só, o investidor, às vezes, o cara ele investe em muitos setores, em múltiplos setores. Aí cada um for explicar, o cara não precisa entender, nem vai entender nunca de todos os setores tecnológicos que ele investe. Então, se você chegar para esse cara assim, olha, a minha tecnologia ela é assim e tal, fiz um vetor assim, fiz um desvio acolá, o cara não. Ok, isso quer dizer o quê? Né? Aí o cara vai para a área de software, o cara, não, mas o meu software está assim, com requisitos, com não sei o quê. O cara tem que entender de todas as linguagens das áreas de setores. Não. Então, o investidor, qual é a sua TRL, meu filho? Ah, minha TRL é a 7, ok, entendi, está perto do mercado. Ah, não, estou na TRL 3, ah, ok, você está longe do mercado, é mais risco. É isso que ele quer entender, entendeu? Então, essa lógica da TRL é muito, 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 muito relevante. A gente precisa realmente ter uma conscientização de uso dessa escala formalmente, né, como uma escala com acuidade, com rigor, etc., que é importante, mas principalmente como linguagem. Perfeito. E aí a gente vai entrar de fato aí já em cada nível de TRL, tentando contextualizar o que diz respeito aí a cada nível, quais são ali os recursos, as ideias, os testes, né, que o professor Samuel tanto falou, o que está envolvido em cada etapa, né, em cada nível de TRL, e vamos tentar colocar ali uns exemplos também para que vocês possam visualizar de fato onde se encontra o desenvolvimento de uma tecnologia, né? Vamos tentar utilizar aí um desenvolvimento de um software, né? Vamos colocar um aplicativo, né? E o desenvolvimento de um produto industrial, né? Então vamos tentar exemplificar aí com essas duas perspectivas cada nível de TRL, né? E aí, começando pela TRL1, né? Esse é o nível mais básico, né, da TRL, no qual está envolvido ali, como eu citei inicialmente. Breno, só te interromper para dizer uma coisa importante, que o conceito, a descrição da TRL, ela é ao concluir a TRL, entende? Então, assim, conceito tecnológico formulado é porque quando você conclui a TRL1, você está com o conceito tecnológico formulado. Enquanto você está na 1, né, processo da 1, você está formulando. Quando você diz, não, a minha tecnologia é TRL1, significa que você fechou esse formulando. Enquanto você não está aí, você está no zero ainda, porque a TRL é discreta. Então é 0, 1, 2, 3, ela não tem 2,5, não tem 3,8. Então você, assim, quando eu termino a TRL, eu sou aquela TRL, e estou começando a outra, entende? Então, a 1 é porque você já passou pelo processo de formulação, você já tem o conceito tecnológico formulado. E é como ilustra que é a figura, né? Você está aqui na esquerda ainda, você ainda está pensando aí o que é a sua tecnologia, né? Ainda está aí formulando, pensando, né? Assim como esse homem das cavernas aí está pensando a aplicação da roda, né? E aí quando você chega já tem essa ideia, essa aplicação já formulada, né? Aí sim você de fato chegou na TRL1, né? Você tem Aí você tem esquemas desenhados, né? Você tem equações formuladas, você tem desenhos de arquitetura de algoritmos, você tem processos e metodologias definidas para desenvolver, por exemplo, um determinado algoritmo, digamos, de inteligência artificial, né? Você tem formulado na sua cabeça, né? E formulado de maneira sistemática, né? E formal mesmo, formular de maneira formal é redundante, mas enfim, de maneira formal, de maneira codificada, vamos dizer assim, e sistematizada é esse conceito, entende? Não é assim, eu tive uma ideia, não. Se você teve uma ideia, você não passa, você não fechou a TRL1. Se a TRL1 você fechou quando você tem o conceito formulado, né, codificado, sistematizado, e você pode apresentar facilmente a outras pessoas, certo? Perfeito, exatamente. Quando você chega seja a definição aí desse conceito, seja num software, seja num hardware, né? Dependendo da tecnologia em que você trabalha, quando você está de fato aí já tem esse conceito formulado, né? Passando aí para a TRL2, né? Aqui a gente vai entrar mais na questão da prova de conceito, né? Talvez aí vocês já tenham ouvido falar bastante da prova de conceito, que é quando você já tem ali um produto já não
não é nem um produto em si, mas é uma prova experimental, um protótipo, né, do produto, para que, de fato, você consiga visualizar o que é esse produto, o que é essa tecnologia, né? Seja ali num software, você já tem algumas pequenos desenhos de interfaces, né? Já tem alguns requisitos implementados naquele aplicativo, né? Que você possa, de fato, ali já visualizar quais são algumas das suas funcionalidades, os requisitos já implementados, né? Algumas das interfaces. Seria esse nível mais básico ali do produto da tecnologia, quando está nas primeiras fases de desenvolvimento. Não é isso aí, Samuel? Exatamente. A TRL2 se dá como concluída quando você realiza essa prova de conceito, né? Ou quando você tem o chamado MVP de baixa validade, baixa fidelidade, né? Que é quando você tangibiliza aquele sistema lá atrás. Né? Então você tinha um sistema, um conceito tecnológico, né? Sistematizado, organizado, não é mais uma bagunça, é algo que você consegue explicar claramente, né? Esquematicamente. Na 1, na 2 você começa então a tangibilizar aquilo ali, você tem uma prova de que o seu conceito existe, né? Por isso que é a prova de conceito. Então você tem alguma coisa que você é capaz das pessoas enxergarem, né, e visualizarem de forma concreta. Essa que é a ideia. Você sai da área completamente abstrata da TRL1, que é um esquemas, não sei o quê, e você vai para uma concretude, né, da prova de conceito. É claro que aí depende muito do quanto cada setor, cada área, cada tipo de produto. Alguns vão, eu vou fazer uma POC, já tem algum tipo de código. Beleza, ok, você foi mais na frente. Não, a minha POC ela é só um desenho com algumas telas assim para dar o conceito, para tangibilizar. Pô, ótimo. Né? Então, assim, depende muito da esteira e do tipo de produto que você esteja desenvolvendo. Se você está fazendo, por exemplo, plano industrial, está participando de um projeto agora na área de respiradores mecânicos, né? Então, você tem ali alguma coisa, você já botou, né, uma válvula ali para funcionar, engatou alguma coisa e aquele negócio começou a fazer algum exercício ali de que tangibilizou aquela ideia. Pronto, você provou que o seu conceito ele é tangível. E aí você concluiu a TRL2. Isso, e essas funcionalidades, esses requisitos, qualquer aplicação da tecnologia, ela vai sendo aperfeiçoada aí no decorrer da esteira, né? Então, aqui são os primeiros, né? As primeiras funcionalidades, os primeiros requisitos implementados, né? Mas ainda vai ter aí um esteira aí para que a tecnologia possa avançar e, de fato, chegar até no final ela estar consolidada, né? Uma coisa importante sobre essa classificação, né? Toda a interpretação do mundo como um mundo discreto, né? 1, 2, 3, 4, né? Que é um mundo discreto. Ela tem essa incapacidade, que é como o nosso cérebro vê melhor o mundo, né? A gente discretiza o mundo, a gente entende melhor ele. A TRL serve para isso. Mas quando você faz isso na prática, né? Do ponto de vista abstrato, é fácil de entender. Quando você vai fazer isso na prática, às vezes você fica na zona cinza, né? Diz, cara, será que eu realmente terminei a 1 e fui para 2? Será que eu terminei já a 2? Ou eu estou ainda na 2? Será que eu já estou pronto? Às vezes há essa dúvida. Não há problema, isso é normal no processo. E você vai decidindo ao longo do tempo. E essa é uma discussão entre quem está, né, se comunicando através dessa linguagem. Né? Então, por exemplo, é normal que você diga para o investidor, rapaz, a minha TRL é nível 9. Rapaz, eu acho que não, a tua TRL é nível 6. Por quê? Porque você vai vender uma tecnologia mais pronta, ela vai ser mais cara, né? E o investidor quer comprar uma tecnologia que ele convença você de que vai ter ainda mais esforço, né? E, portanto, ele tem que investir menos, né? Tem que comprar mais barato. Então, essa é como o preço do carro, entendeu? Então, a tecnologia, pense na TRL como se você estivesse colocando, né, o preço desse carro, digamos assim, né? Em termos de evolução em relação ao mercado. Então, às vezes, vai haver essa dúvida entre ser A2 ou A3, A3 ou A4, isso é completamente normal em escalas como essa. Mas o exercício de imputar esse nível às tecnologias é um exercício que a gente tem obrigação de fazer, porque a gente precisa, eu repito, a gente precisa de uma linguagem que seja uma linguagem comum, homogênea e global para entender e se comunicar em relação a evoluções tecnológicas. Perfeito. E aí a gente entra, né, depois de ter já ter esses primeiros passos aí com a tecnologia,
aí sim ela vai entrar de fato aí no teste experimental, seja em um ambiente controlado, né? Ou seja, no caso de projetos industriais, projetos de desenvolvimento na área da saúde, né, química, em um nível de laboratório, né? Você desenvolver de fato aquela tecnologia, testar ela dentro de um ambiente de laboratório, um ambiente controlado, né? Ainda sem estar em contato diretamente com o usuário final daquela tecnologia, né? Então é quando você vai fazer os primeiros testes ali, por exemplo, num software, né? Você colocar ali a sua equipe interna, né? Para testar aquele software, testar as funcionalidades, ver como é que está funcionando, se está adequado, né? E no caso do laboratório, todos os processos aí de validação de hipóteses, né, de testes entre experimentos, né, entre as tecnologias, né, dentro do ambiente controlado que é o laboratório, né. É importante a gente desmistificar o conceito de laboratório, porque laboratório é um ambiente de controle para testar tecnologias, de testar ciência e tecnologia. Então, tem laboratórios que são altamente complexos, né? Um laboratório na área de química avançada, né? Com espectrofotômetros, aparelhos caríssimos, né? O pessoal da área da biotecnologia, que você tem decodificador de DNA, que é muito caro, microscópio eletrônico na área da biologia, né? Enfim. Mas você pode ter se você tem uma equipe testando inicialmente, internamente, um software, como o Breno falou, aquilo é um laboratório. Você pode até nem chamar de laboratório, mas é um laboratório. O conceito de laboratório é ambiente controlado de teste. Entende? Esse é que é o conceito. Não é ter tubo de ensaio, não é ter microscópio. Esse é um estereótipo, né? É uma figura que se criou, né? Em função do cinema, em função daquela ideia do cientista maluco, né? Que explode o laboratório. A gente ficou com essa ideia de criança de que o laboratório é sempre esse conceito. O laboratório aqui é um conceito amplo, né? Não é aquele laboratório clássico. Pode ser também, mas não é só ele. E aí a gente está numa TRL que é exatamente o que o Breno falou. Até agora a gente depende só da gente, da nossa equipe, né? E a gente saiu de uma ideia, tangibilizamos a primeira vez numa prova de conceito e agora nós estamos fazendo alguns testes internamente nesse laboratório, nesse ambiente que a gente conhece, controla. Cara, vamos ver se isso rodou. Vamos ver se isso tá bom. Roda de novo, ficou ruim. Cara, essa solução não tá legal. Vamos fazer aqui novamente. Esse modelo não tá bom. Vamos rodar o modelo de novo. Para a gente colocar uma variável a mais. Né? No caso do Abaná, que é esse desenvolvimento agora que eu estou ajudando a fazer na área de respiradores mecânicos, né? O pessoal, quando você começou o respirador mecânico, que era no laboratório, um negócio monstrengo, uma coisa tudo espalhada, assim, em cima de uma bancada, né, cheio de coisas, de peças que estavam ali sendo montadas, e o pessoal testando, ver se o oxigênio passava com o volume correto, e aí o negócio que media o volume era um negócio gigantesco ali. Então, é um teste sem muita preocupação, por exemplo, com o design, por exemplo, do produto, com aquilo que vai ser entregue. Você está preocupado em saber se funciona minimamente do jeito que você concebeu até a TRL2, certo? Então, esse processo da 3 é esses primeiros testes que são bastante internos e controlados, né? E que não tem presença de usuário, nem tem preocupação com isso, certo? Você está querendo avançar na TRL, na prova de conceito, que é a primeira tangibilização, e indo fazendo alguns testes para ver se o negócio realmente funciona com determinados parâmetros, né? É isso aí. Perfeito. E aí, quando você já tem o seu software, ou o seu hardware, né, no caso ali da indústria, você testado, né, já validado internamente, aí sim vai para o pulo do gato, né? Você vai ver se de fato aquilo ali está na direção da TRL4, né? Que é onde você vai testar, aí sim, esse software, seja um software, um hardware, com o usuário final, né? Aliás, com potenciais usuários, perdão, com potenciais usuários, né? Aquelas pessoas que você pensou, né? Pensou aquela tecnologia para uso dessas pessoas, né? Então, no caso, você vai testar ali. Você tem aquele seu aplicativo já funcionando, já nas primeiras, né? Aplicações, funcionalidades já rodando, aí você vai chegar para o seu usuário, convida ele aí para um café, e aí vamos ver se de fato aí o que eu pensei, né? O que eu pensei e o que eu já consolidei aqui na minha tecnologia, se os meus usuários, né? Para quem eu pensei essa tecnologia, se eles de fato estão satisfeitos, né? Se aquelas funcionalidades e principalmente, né? Se a dor dele está sendo solucionada, né? O pessoal reforça bastante aí no mundo startupeiro que você tem que solucionar a dor do usuário, né? Você não tem que se preocupar com as suas funcionalidades, aplicações, né? Se tudo isso não tiver em direção
a dor do seu usuário, se aquilo vai satisfazer aquele problema dele, né? Vai resolver aquele problema do seu usuário final. E aí, na TRL4 é onde você vai ter esse primeiro contato com os potenciais usuários da sua tecnologia. Exato. Aí você começa, né, Breno, a ter aquela lógica, né, da preocupação com a experiência do usuário, né? Mas você não está onde o usuário fica, né? Lá fora. Você traz o usuário para aquele ambiente onde você fez aqueles primeiros testes que você fez lá na TRL3, né? Você traz o cara para dentro do ambiente controlado. Por quê? Porque você ainda não está pronto lá para fora. A sua tecnologia não está pronta ainda, né? Então você traz o cara ali, controla os testes, você tem menos inputs de arquitetura, de design, então você não pode deixar o cara testar uma coisa que não está ainda formatada em designer, por exemplo, né? Na área industrial, na área do respirador mecânico, por exemplo. Né? Você não pode testar um respirador nesse momento inicial em gente lá nos hospitais. Você tem que trazer, né, o médico para ver como é que o negócio funciona ali dentro. Né? Você tem um boneco que você coloca, em vez de você colocar uma pessoa, você coloca um pulmão artificial, né? E você traz o médico para ele ver que aquilo ali funciona ou não, se tem as condições ideais para que aquilo ocorra. Né? Você não está testando ainda com o paciente, no caso do respirador mecânico. No caso do software é a mesma coisa, né? Você está ali, você chama o cara para cá, você tem menos design, você não preparou ainda o ambiente para uma experiência plena de usuário. Samuel, a gente pode colocar aí como exemplo, nessa parte do software, a questão do aplicativo de chamar o aplicativo de carona, né? O famoso táxi, né? Que a gente conhece aí através do Uber, 99. Quando você está nessa TRL ainda, TRL4, você não vai já colocar o usuário para ele chamar o táxi chegar e levar ele. Você vai colocar ele ali no ambiente de, deixa eu ver aqui a interface, as funcionalidades, se isso aqui vai de fato permitir com que eu satisfaça a minha necessidade. Simula a chegada do carro. Exatamente. Né? Vai simular o endereço, né? Colocou o endereço certo, tá realmente ali tudo correto e pronto para, de fato, aquilo satisfazer, né? A questão da mobilidade, né? Aquele chegar, fazer com que aquela tecnologia garanta com que o carro vá chegar para levar o usuário final, né? Mas aquilo você ainda está testando, ainda está simulando através da tela de aplicativo, né? E aí nas próximas TRLs, a gente vai chegar lá, aí sim é que você vai ter esse contato final já no ambiente real, né? Que no caso seria já o carro chegando e levando o usuário. Né? Beleza. E aqui a TRL5, né? Aí começa a gente perceber aí que tentar diferenciar, né, o que é cada TRL, né? No caso da TRL5, esses testes pilotos, né? Eles estão em ambiente controlado já em fases de desenvolvimento, né? É quando começa de fato as ações, o trabalho de desenvolvimento da tecnologia, seja um software, seja um hardware, onde a equipe já vai estar ali alocada já trabalhando de fato no desenvolvimento final desse produto, né? Ali já pensando já no desenvolvimento final do produto. Então, a formulação básica, né? Os primeiros requisitos, as funcionalidades, as aplicações já foram validadas pelo usuário, então agora você vai trabalhar para de fato consolidar aquilo no ambiente real de aplicação, né? O piloto é sempre um teste, né? Só que o piloto ele é um teste um pouco mais elaborado, né? Você tem aí, como o Breno falou, um conjunto de funcionalidades, né? Você tem um conjunto de características, né, dos produtos. Por exemplo, na área médica, né, você tem todo um aspecto relacionado à Anvisa, né, que é a área de regulação, e você precisa ter condições ideais para começar a pilotar isso, né? Então você já está indo em direção mesmo, ainda em um ambiente controlado, você ainda não está, por exemplo, num hospital, mas você já está chegando muito próximo dos requisitos que seriam necessários para que aquilo rode dentro do hospital, por exemplo, tá certo? No caso de um ambiente, de um respirador, né? Então você já botou numa caixinha, aquilo já tem um formato para ficar do lado de uma cama, né? Aquilo já tem uma mangueira que tem uma distância suficiente para ficar próximo de um tubo de oxigênio, as válvulas já são reguláveis no processo de pilotagem muito parecido de como vai ser o uso disso lá
nos hospitais, entende? Então, você, mesmo no ambiente controlado, você está pilotando, você está pilotando é porque você já está mandando bala, né? Você já entrou no carro e está indo embora. Então, você já tem um processo muito próximo, né? Se preparando para chegar num ambiente onde aquilo realmente vai ser utilizado. E aí, depois que você fez isso, você completa essa TRL. Perfeito. E aí chegamos na TRL6, aí sim onde a gente vai trazer de novo aí essa experiência com o usuário final, né? Vamos testar já essa nova versão com os potenciais usuários, né? Testar essa nova versão já validada no ambiente ali ainda de teste piloto. Você vai voltar para o seu cliente e aí sim testar de fato se aquela tecnologia está funcionando no ambiente real, né? Se ela está já sendo aplicada ali, satisfazendo a dor do cliente de fato no ambiente real, já de aplicação, né? Então, no caso aí, como eu coloquei do Uber, né? Aí você já está fazendo as primeiras simulações se de fato o carro vai chegar e levar o seu cliente até o destino dele, né? Então, onde você vai ter esse contato, novamente, né? O contato com o cliente é fundamental, desenvolvimento de uma tecnologia, e esse vai ser o segundo momento que você vai, de fato, testar a tecnologia com esse usuário, né? No caso, por exemplo, do respirador mecânico, que é um produto industrial na área de saúde, por exemplo, aí você já está chamando os médicos, já está colocando parcialmente, por exemplo, você tem um respirador que já é valendo junto com o seu, e você substitui ali por períodos, né, e faz alguns testes com o médico presente, né, com todo o aparato, né, isso pode estar nos próprios hospitais ou pode estar num ambiente ainda mais ou menos controlado, mas com toda essa presença do usuário final ali, que no caso ou seja, é uma área de transição, né? Você pode ainda ter um pouco de ambiente controlado e não controlado, depende muito da tecnologia. No caso do ambiente de saúde, aí eu diria que você está ainda numa quase transição ali, né? Então você pode ainda ter um ambiente com certo controle, mas já com o paciente, por exemplo, já com alguma coisa que possa ser colocado no usuário real, numa situação mais real, né? Então, você está pilotando numa situação bem real. Essa aqui é a ideia dessa TRL. Quando você faz isso, você ganha muita segurança, né? De que aquilo funciona, de que aquilo é real, de que aquilo atende às necessidades, né? Atende a dor, atende a necessidade de forma correta, né? Toda uma lógica associada a esse teste agora, que é realmente uma pilotagem com os usuários, né? Com um ambiente menos até controlado e mais próximo do que seja onde ele vai ser usado, né? Você já está se preocupando com as questões legais também, então nessa parte que de fato assegure que a sua tecnologia ela pode ser utilizada em um ambiente real de aplicação, né? Não só no ambiente... Exatamente. Por exemplo, se você vai testar um equipamento de saúde, a Anvisa tem que autorizar. Então, você tem que ter uma série de requisitos né, de qualidade, de controle para que isso possa acontecer, por exemplo. Então, você não consegue pilotar com usuários finais, né, se você não tem um nível de segurança, por exemplo, comprovado, registrado e autorizado por um órgão de controle. É claro que estamos falando de uma tecnologia de saúde que tem todo esse nível de controle, né? As áreas de software menos, mas determinados softwares também são muito controláveis, por exemplo, um software na área de segurança, né? Então, você tem que ter um cuidado grande, né, para testar isso com usuários. Imagine, você está desenvolvendo um teste de controle do sistema prisional, né? Então, não é uma coisa trivial você começar a usar isso com usuários finais. Então, dependendo da complexidade, né, dos efeitos, que riscos podem ocorrer, né, de determinados riscos associados a esse uso, né, e essa fase é uma fase bastante preocupante, né? Essa é uma fase que você tem que ter muita atenção, né? Principalmente em tecnologias dessa natureza que impactem fortemente sobre a segurança das pessoas, a saúde das pessoas, enfim, uma série de, por exemplo, tecnologias da construção civil, né? Onde você tem que construir coisas, as pessoas vão lá para debaixo da ponte, vão passar por cima da ponte, vão passar alguns dias dentro da casa, o negócio não pode desabar na cabeça das pessoas, né? Então, você tem que ter níveis muito elevados de segurança, dependendo do tipo de tecnologia que você está fazendo, porque aí a intensidade dos testes passam a ser maiores, tem mais gente sendo envolvida, né, e cada vez mais próximo do que realmente vai ser o uso real daquela tecnologia. Perfeito. E aí estamos chegando na TRL7.
onde aí sim você já validou, né? Quando você finalizou quando você finaliza a TRL6, você já tem validado, de fato, aí a sua tecnologia com os usuários nesse ambiente real, e aí você vai passar para a próxima fase, que é a TRL7, de ter esse detalhamento já na parte de implementação dessa tecnologia, né? Podemos imaginar aí no caso de uma indústria, né? Você imaginar esse seu produto já na esteira aí de produção, né? No nível ainda de implementação, tá? Nessa TRL, essa esteira aí de produção, ela já está pensada, definida, quando você chega no final, né? Essa esteira já está definida, pensada, já como que vai funcionar, né? Como que esse modelo de produção vai funcionar aplicado no ambiente real de produção, né? E aí é importante a gente diferenciar. Na TRL7, quando você chega no final, essa metodologia, esse processo produtivo, ele está desenhado, pronto para implementação, né? A TRL7 é quando você chega até esse momento de pronto para implementar esse processo produtivo. Para software é a mesma coisa. Se pensa um software B2B, né, que você vai vender para outras empresas, tem que estar tudo pronto para você chegar e montar aquilo e deixar funcionando na empresa. Você tem que ter um esquema de como isso vai acontecer. Você vai chegar lá, vai implementar, vai ter um banco de dados, vai ter isso e isso, vai ter que ter o treinamento está preparado, está tudo formatado, tudo não sei o que. Ou seja, você tem condições de chegar e colocar aquele negócio para produzir lá naquela empresa e rodar lá, né? Então, você tem que estar com esse esquema todo preparado. Você já testou, já consertou o que tinha que consertar em relação aos testes pilotos com os usuários, e agora você está preocupado com o esquema e toda a formatação e as necessidades para que você implemente isso no campo de produção, né? Ou seja, numa linha de produção industrial, seja, por exemplo, numa etapa de funcionamento do software com quem vai usar de fato isso lá numa empresa, por exemplo, ou alguma coisa dessa natureza. Perfeito. E aí a gente chega na TRL8, né? Ela está bem relacionada com a 7, e é como eu diferenciei, né? Que a TRL7 você está tudo implementado, está tudo pronto para implementar, como o Samuel colocou, e aí na TRL8 você já de fato implementou, né? No caso do software, né? Você chegou já numa empresa que vai utilizar aquele seu software, né? E você conseguir implementar de fato aquela sua solução, né? Garantir que de fato aquela solução implementada na empresa ela vai solucionar aquele problema, vai atender às necessidades do usuário, né? Então, quando você já consegue implementar e colocar a sua tecnologia para rodar seja numa organização, seja com consumidores finais, usuários finais, né? Quando você já tem essa tecnologia já estabelecida e estocando, né? Já rodando, né? Aí, por exemplo, no caso de uma indústria, você pode estar produzindo o que a gente chama de cabeça de série, né? Você começou a rodar a esteira, você já começou, o processo está implementado, você já está saindo, as caixinhas já estão saindo lá no final das esteiras, né? Então você já tem você tem um respirador que está saindo lá, embalado, formatado, ou seja, essa esteira está funcional, né? Você já está numa área. Aí você pensa, mas Samuel, essa coisa. Todas as empresas, todas as organizações que lidam com a maturidade tecnológica têm obrigatoriamente que estar desde o começo até o final? Não, claramente nessa área de saúde, não quase nunca é assim, né? Então, o pessoal que desenvolve até as tecnologias, até as TRL6, eles não são as organizações que fazem da TRL6, 7 para frente, né? Quando você vai para a implementação industrial dessas tecnologias de saúde ou de fármacos ou dessa natureza, as organizações são diferentes. Então, você tem empresas que desenvolvem tecnologias e empresas que industrializam essa tecnologia, tá certo? No caso do software, é muito comum que as empresas cumpram a esteira completa, mas depende muito do setor. Isso a gente tem que deixar muito claro. A TRL, ela segue a tecnologia, ela não segue a empresa. Entende? Perfeito. Então, você pode ter uma empresa ou uma organização que ela rodou todo o ciclo de TRL de uma tecnologia dela, você pode ter várias empresas que rodaram o ciclo daquela tecnologia e de alguma forma, vão se beneficiar no futuro com isso. Perfeito. Essa situação. Perfeito, é bem interessante você sempre notar, né? Onde está o produto, a tecnologia, durante esse processo de desenvolvimento, né? No nível 1, 2, ela pode estar ali já no nível dentro da universidade, né? Depois ela vai passar ali para um escritório de transferência de tecnologia, está em contato com a empresa, né? Está em contato com a aplicação real, depois entrar em contato com os usuários. Então, essa tecnologia ela vai passear aí por diferentes
setores, por diferentes atores, até ela chegar, de fato, nessa TRL8, né? Uma coisa importante, Breno, a gente tem que frisar, você nunca pode dizer assim, a minha empresa tem TRL5. A TRL não é uma escala de maturidade da empresa, ela é uma escala de maturidade da tecnologia. E a sua empresa pode ter diversas tecnologias, inclusive tecnologias que compõem outras tecnologias. Então, você pode ter uma tecnologia que está associada a outra tecnologia, e quando ela se associa, você pode chamar de uma terceira tecnologia, inclusive. Tá certo? Então, sempre... TRL é uma lógica de tecnologia e não uma lógica da empresa em si. É claro que as empresas, as organizações, né, amadurecem as tecnologias, mas a escala diz respeito à tecnologia, ela segue a tecnologia, ela não segue necessariamente a empresa. Perfeito. É claro que você tem empresas que podem dizer, o meu portfólio de tecnologia, a maioria, ou 100% está na TRL9, aí, beleza, é correto falar isso. Né? Mas assim, a minha empresa tem uma TRL9, está totalmente errado. E até dentro de uma própria tecnologia, de um próprio produto, Samuel, você pode ter ali várias formas de mensuração, né, para aquele produto, né? Por exemplo, vamos imaginar que um aplicativo, o Nubank, por exemplo, né, tem várias funcionalidades ali dentro do aplicativo que aquilo vai demandar desenvolvimento, vai demandar pesquisa, desenvolvimento e teste com os usuários finais. O exemplo inicial que a gente deu do ônibus espacial, né? O ônibus espacial em si você pode chamar de tecnologia, né? Mas dentro do ônibus espacial tem centenas de tecnologias também que você pode também... Porque tecnologia é um conceito de conhecimento. Então, quando você consegue encapsular esse conhecimento em algum conceito, você pode chamar de tecnologia. Né? Então, o ônibus espacial é uma tecnologia, mas o fardamento, a roupa do astronauta também é uma tecnologia, né? O assento que o cara usa, né? O tipo de espuma, não sei o quê, para suportar a gravidade diferente, aquilo é uma tecnologia também, entendeu? Então, o combustível é uma tecnologia, né? Os aparelhos eletrônicos, né? As conexões dos tanques que se desprendem ao longo do voo. Cara, são centenas de tecnologias que compõem uma grande tecnologia que é o ônibus espacial. Então, você tem aí, né, claramente que a TRL ela segue tecnologias, não segue organizações. Perfeito, isso aí. E aí cabe ao pessoal que está envolvido no desenvolvimento, que está envolvido com a gestão desse produto, né? É uma área que está em crescimento acelerado, né? Essa área de gestão de produto tem que justamente se atentar a esses pontos, né? Qual cada funcionalidade, cada requisito, cada aplicação que eu vou colocar na minha tecnologia, tudo aquilo ali você pode aplicar as TRLs nesse desenvolvimento, né? Diferentes funcionalidades, né? Diferentes aplicações na sua tecnologia. E aí chegamos finalmente na TRL9, né, no nível final aí da nossa escala, que é quando de fato aí o seu produto ele já está de fato com o processo de produção implementado, né, e ele já está em escalas reais de produção, e aí você pode estar até já iniciando a introduzir esse produto no mercado, né, você já está começando ali os primeiros níveis de comercialização dessa tecnologia, né, então é quando de fato você já está chegando na inovação atingir o mercado, né? Você conseguir implementar a tecnologia, aquele conhecimento no mercado, e quando você está de fato já inovando, né? É muito comum no mundo das tecnologias, quem desenvolve, né, tem uma visão um pouco às vezes viesada do seu próprio filhote, né? Isso é normal, isso é da raça humana, né? Da natureza humana. Então é muito comum tecnologias que já estão em níveis mais avançados, quando você pergunta para o desenvolvedor, né, para o dono da tecnologia, para a equipe, em que TRL está não, a TRL é 9. Aí o cara, o investidor, o cara que está interessado, o cara que tem a comercialização, ok. Então, vou comprar, portanto, amanhã você manda que eu vou mandar para os meus clientes. Eu falo, não, peraí, não é assim não. Não, mas aí a gente tem que ajustar, tem uma área do design que está faltando. Cara, não é 9. 9 é isso aí, 9 está pronta para chegar, né, para passar por um processo logístico e chegar no consumidor final. Perfeito. Se não tiver assim, não está na TRL9, tá certo? E é muito raro startups chegarem de fato na TRL9, porque aquelas que chegam, né? Por quê? Porque a startup ela tem uma dificuldade,
ela tem uma facilidade de criação e desenvolvimento, mas ela tem uma, que é a tese o estudo do trabalho do Breno, isso, né, essa lógica, né, que é muito importante nas startups. A startup tem uma facilidade muito grande, muito melhor do que as empresas tradicionais, né, de desenvolver, de criar a tecnologia, mas ela tem uma dificuldade extrema de comercializar e produzir. Extrema. Então, é muito comum as startups chegarem no seu limite de esforço e acharem que estão com a TRL9 pronta da sua tecnologia. Quando, na verdade, elas não estão, porque é muito raro as startups conseguirem esse nível de TRL9, de fato. É claro que isso vai continuar assim, né? Eles vão sempre dizer que é 9 e o cara da logística, o cara do investidor, não, cara, então não é 9 ainda, a gente vai ter que ajustar um monte de coisa aqui, e aí sim ela vai ser 9, porque ela vai poder entrar numa esteira de logística, né, e chegar até o consumidor final. Mas esse é um problema que toda linguagem tem, tá certo? Que é um problema de interpretação, e a TRL não seria diferente. E é assim mesmo, ela serve exatamente para essas ponderações. Eu estou na 9, eu acho que você não está, vamos negociar, então vamos chegar aqui a alguma coisa comum e pronto, é assim que funciona. Ela é muito mais do que uma medida como temperatura, que é uma coisa altamente precisa, né, por exemplo. Ela é uma linguagem, ela é muito mais do que uma medida, ela é uma linguagem. É importante notar também que sobre a TRL9, ela está muito relacionada a um modelo de negócio, né? Que é onde de fato você vai mostrar ali para o investidor, para terceiros, que o seu produto ele é viável comercialmente, né? Que ele tem uma estratégia de comercialização, né? Que ele tem um modelo de negócio bem definido, né? Para chegar até o consumidor de fato querer comprar, querer colocar dinheiro naquela tecnologia, né? Então, toda a questão ali que a gente conhece do pitch, né? Do Canvas, né? Que tudo isso está relacionado com o modelo de negócio, está relacionado também aqui com a TRL9. É quando de fato você tem já esse modelo de negócio definido e já pronto para iniciar as primeiras comercializações, né? O importante não é definido do ponto de vista do ideal de como ele será. Claro. É definido nesse caso ele existindo, a tecnologia entra no processo de venda. E viável, né? É mais importante é ser viável, né? Exato, exatamente. Isso aqui e aí você vai aperfeiçoando à medida que, enfim, você vai avançando em comercializações e na entrada do mercado, né? Exatamente, isso mesmo. Eu acho que estamos chegando aqui no final. Deixamos aqui algumas recomendações para vocês de alguns trabalhos que o professor Samuel vem capitaneando aí lá no programa, né, no PPGA da UES, que são dissertações envolvidas aí nessa temática da Technology Readiness Level, né? Temos a dissertação da Márcia, que em 2018, o professor Samuel quer falar um pouco sobre... A Márcia foi a primeira trabalho mais assim acadêmico que a gente fez usando TRL, né? Uma tentativa do uso da TRL mais academicamente, que ela é usada muito do ponto de vista da linguagem, né? Mas a gente está trazendo isso para a academia até para popularizar mais e aprimorar o uso da TRL. E ela usou uma técnica chamada TRL Calculator, que um americano propôs, que transforma a TRL numa escala contínua, né? Então aquela história de você não ter 1,3, 2,4, essa técnica, em tese, transformaria, e ela aplicou em alguns projetos, né, relacionados à FUNCAP, mas foi um projeto ainda muito preliminar do uso disso, a gente estava aprendendo muitas coisas, mas serviu bastante para poder evoluir no formato de outros trabalhos, né, e do que a gente hoje está fazendo como cientista, como pesquisador dessa área. E aqui tem também esse trabalho do Naiderson, né? Naiderson Ferreira Lucena, no qual ele buscou estudar aí a maturidade tecnológica utilizando a TRL, né, nas spin-offs acadêmicas do Ceará. Então, o Naiderson foi ali em diferentes spin-offs, né, do nosso estado e foi mensurar como se deu a evolução tecnológica dessas spin-offs, né. Então, ele foi interessante que ele foi em diferentes setores, né, biotecnologia, TI, para analisar de fato como se dava a evolução tecnológica desses setores. E é interessante a gente notar que a evolução tecnológica, ela depende bastante do setor, como a gente citou várias vezes, né? Então, no setor de TI, essa TRL ali, ela é num ritmo muito mais acelerado se você for comparar com o setor de biotecnologia, por exemplo, né? Que você exige ali diversas
requisitos, não sei nem se seria requisitos, eu acho que é a palavra, né? Necessários para você aplicar de fato aquela tecnologia no ambiente real, né? Então, como o professor Samuel falou, para o desenvolvimento de um aparelho para a área da saúde, você precisa passar ali por diversos exigências, na verdade, essa palavra, diversas exigências para você chegar de fato nessa tecnologia final pronta para aplicação em ambiente real, né? Então, além do que, né, Breno, quando se trata de biotecnologia, você obedece o ciclo natural das coisas, né? Você não, em se tratando de seres vivos, você às vezes não consegue acelerar, né, um determinado processo. Você tem que esperar o processo natural ocorrer. Em alguns casos, é claro, você consegue acelerar por manipulação genética, uma série de técnicas, evidentemente, isso avançou muito, né? Mas tem muita coisa ainda na área biotecnológica que depende, né, do próprio processo do ciclo de vida, né? Imagine uma pesquisa na área de silvicultura, né, que é a área de floresta, tá entendendo? Você vai ter que desenvolver uma nova cultivar de pinheiros, tem que esperar um pinheiro amadurecer, 8 anos, 10 anos, um bicho desse para ele amadurecer, tá certo? Então não adianta não tem como você acelerar o processo, a mãe natureza, ela segue um processo, né, próprio dela. Então, assim, tem várias áreas, ou por regulação, ou por nível de complexidade, ou no nível de complexidade em termos da própria construção tecnológica, dos conhecimentos, dos múltiplos conhecimentos, né? Da relação com o usuário, que é muito difícil, né? Então, assim, cada tecnologia, cada setor tem as suas características. O trabalho do Nath foi muito interessante, porque ele pegou, por incrível que pareça, não, as spin-offs que a gente pegou, que são empresas que nasceram das ICTs, né, das universidades cearenses, não foi de propósito, mas acabou ficando bem dividido entre um grupo de tecnologia da informação e comunicação e um grupo de biotecnologia. E aí a gente viu muito claramente, né, enquanto que a TI ela acelera muito rápido as TRLs, né, a curva, né, de passagem de uma TRL para outra na biotecnologia é 4, 5 vezes a mais, às vezes. Então, assim, o que a gente considera de exponencial na TI não pode ser a mesma curva para a biotecnologia. Então, a gente não pode considerar a startup, o conceito de startup, ele muda um pouco de setor para setor. Muita gente que acha assim, não existe startup na biotecnologia. Realmente, não existe startup com o mesmo nível de aceleração da TI na biotecnologia. Por quê? Porque os processos das TRLs são muito diferentes, o nível de maturidade é outro, né? Os níveis são complexos demais, e aí tem essa questão da natureza, enfim, outras questões envolvidas. Enquanto que na TI, que é uma área onde, por isso é que nas startups se acelera demais no processo de TI, o conjunto é muito grande nessas estratégias, né? Então, a gente tem essa possibilidade muito maior de startups, num conceito de startup mais clássico na TI, por exemplo. Perfeito. E a última recomendação aí é um estudo feito pelo Ezequiel, que ele relaciona aí a questão da TRL, né? Utiliza a TRL no ambiente do edital, né? Foi no contexto aí do edital de subvenção. E como que até. Acho que foi assim, né, Samuel? Confesso que eu não li esse trabalho do Ezequiel, mas está relacionado aí com a aplicação da TRL no edital de inovação, não é isso? O Ezequiel, ele pegou uma série de empresas que foram subsidiadas, né, foram financiadas por um programa, era um programa misto do governo federal com o governo estadual, do Tecnova, era o edital Tecnova, via Secretaria de Ciência e Tecnologia, e investigou como foi a aceleração a partir de vários fatores, como, por exemplo, a maturidade, né, a evolução em relação a vários fatores, como a idade da empresa, a quantidade de pessoas que trabalhavam na empresa, o tamanho delas, os setores, o nível de aprendizado, o nível dos processos, os níveis de processos de aprendizado envolvidos no desenvolvimento da tecnologia, se isso acelerou mais ou menos. Enfim, ele fez um estudo bastante interessante, né, sobre empresas, sobre maturidade tecnológica envolvendo empresas financiadas pelo setor público, que é um pouco do que a gente está fazendo hoje, né, nos estudos aí sobre os editais, sobre as empresas que foram beneficiadas pelos editais da FUNCAP, né, sobre as tecnologias, né, que foram beneficiadas pelos editais da FUNCAP, por exemplo.
Pessoal, chegamos aqui no final do nosso workshop. E espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha sido produtivo, que possa ajudar vocês aí na jornada empreendedora e outras aplicações aí também profissionais, né? Exato. Queria agradecer aí a paciência de vocês terem chegado até o final do vídeo, né? Aqui a gente fez... Quem tá até o final, né? Quem veio até o final só ouviu isso quem veio até o final, né? Então, agradecer aí pela paciência, né? Pela disposição. Espero realmente que a gente tenha contribuído. E espero também que vocês passem a usar, né? Como inventores, como gestores de empresas de tecnologia, né? Como atores do do ecossistema de inovação do Brasil e do Ceará, vocês passem de fato a usar essa linguagem que é muito, muito importante para que a gente evolua o nosso ecossistema. Né? Isso é muito, muito importante mesmo, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, por vocês estarem nos escutando, e vamos em frente. Beleza, a gente fica à disposição aí, né, nas redes sociais, pode pesquisar aí LinkedIn, Instagram, e pesquisar aí pelo nosso nome, Breno, Samuel, pode pesquisar aí no LinkedIn que a gente fica disponível aí também, tirar dúvida, conversar. Valeu, pessoal, um abraço. Um abraço a todos, tchau, tchau.